Olá, meus amados. Hoje, dia 27 de abril de 2022, quarta-feira da segunda semana da Páscoa. Evangelho segundo João. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Então nós vamos ver aqui, nós estamos no início do Evangelho, capítulo 3 do Evangelho de João, e João fala muito da luz. Você vai notar muito isso no Evangelho de João. Por quê? Porque João, eu já expliquei, mas quero voltar a explicar. No início do cristianismo apareceu uma heresia chamada gnosticismo, que negava a salvação em Jesus Cristo e dizia que a salvação vinha através da gnosis, que em grego quer dizer conhecimento. Inclusive, uma das vertentes dele, os ofitas, eles adoravam a serpente, porque eles diziam que a serpente era o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo, porque ela trouxe o conhecimento do bem e do mal, tá? Conhecimento de toda a verdade, podemos dizer assim. E esses gnósticos diziam que nós tínhamos dentro de nós fagulhas de luz que deveriam ser liberadas para ir ao pléroma. Isso era a salvação para eles. Então, essas fagulhas de luz aprisionadas na matéria, que para eles era uma coisa ruim, a matéria não foi criada por um Deus bom, mas o Deus mau do Antigo Testamento. Então eles tinham dois deuses separados, o Deus de Jesus Cristo e o Deus do Antigo Testamento, que criou a matéria. Por isso era um Deus mau, porque a matéria não era boa, a matéria nos levava a pecar. Então os gnósticos também vão dizer que essas fagulhas que estão aprisionadas em nós só podem ser libertadas pelo conhecimento que somente os gnósticos tinham. Só eles podiam ser salvos. A salvação não se dava em Jesus Cristo, a salvação não se dava através do sangue derramado na cruz, mas através do conhecimento que só os gnósticos viam. E o que era a salvação? Só os gnósticos tinham esse conhecimento, claro, isso sempre segundo os gnósticos. E era o que? Era essa luz aprisionada dentro de nós. Isso era a salvação. Então a gente liberava essas fagulhas de luz e ia para o pléroma, para a plenitude. Tendo isso em mente, aí você vai entender porque que João fala tanto da luz. João fala: a verdadeira luz é Jesus Cristo. Ele vai dizer isso inúmeras vezes. Só ele pode nos salvar. Então esse texto aqui, ele vai combatendo especificamente o gnosticismo que apareceu no início do cristianismo, tá? Então vamos ver lá. E ele traz aqui 3 pontos, 3 temas, se você preferir assim, tá? O primeiro deles se encontra nos primeiros versículos aqui, 16, 17 e 18, que é o quê? Esses versículos demonstram o quanto o Pai nos ama. O Pai ama o mundo, ou seja, que mundo é esse? Os homens e as mulheres, os seres humanos, que Deus ama tanto a tal ponto de dar o próprio Filho como sacrifício para nos resgatar do pecado e da morte. Olha o que o texto diz: Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Então nós vemos aqui, como eu disse, combatendo exatamente os gnósticos. Quem não acredita em Jesus Cristo é condenado, não vai ter a vida eterna, porque ele é o único Salvador. Por isso o Pai amou tanto o mundo que deu seu Filho como único Salvador
para salvar todos os seres humanos. Mas para esta salvação ser efetiva na minha vida, eu preciso crer que Jesus Cristo é o Senhor. E aí eu vou ser salvo. Caso contrário, eu vou ser condenado. É isso que João está dizendo. Depois nós vemos, que continua aqui, que o versículo 19, ele vai falar sobre o tema da luz. E essa luz é o próprio Cristo, você vai perceber isso. Ora, o julgamento é este. Então, como é que nós vamos ser julgados? Por ter acolhido Jesus ou não. Por ter aceito Jesus como Senhor, Salvador, Messias, como Filho de Deus. Olha o que diz aqui São João. Ora, o julgamento é este. Porque ele acabou de falar que vai ser condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Então, como é que vai ser o julgamento desta condenação? Ele diz aqui: a luz veio ao mundo. Que luz é essa? É o Filho, a encarnação, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou. O Filho, a luz, veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Como eu disse, aqui ele volta ao tema da luz contra os gnósticos que não aceitam Jesus como Salvador, e ele vai dizer, ele é a verdadeira luz. E quando você rejeita a verdadeira luz, porque você preferiu as trevas do erro, preferiu as trevas da heresia, preferiu as trevas de não seguir o Senhor ou seguir até Satanás, por quê? Porque as suas ações são más, as suas ações não estão de acordo com a palavra de Deus e não seguem a palavra de Deus. Então, quem pratica o mal, porque as suas ações são más, porque você pratica o mal. Então, quem pratica o mal não chega perto de Jesus Cristo. Por quê? Não chega perto da luz, porque a luz vai denunciar tudo aquilo que é mal. Portanto, Deus, quando nos dá a sua palavra, os seus mandamentos vão nos tirar das trevas para nos deixar no caminho da luz. E aquele que não segue os mandamentos vai permanecer nas trevas. E por fim, ele vai, esses últimos versículos aqui. Então, nós vemos lá, como eu disse, os três temas: o amor do Pai, a salvação e a condenação. Aqui também, o segundo tema, ele é duplo. E o terceiro tema, a luz, que é o próprio Filho. Então aqui são os três temas que João traz: o amor do Pai, a salvação em Jesus Cristo e consequentemente a condenação, e o terceiro tema, Jesus, que é a própria luz que vem ao mundo e dissipa todas as trevas da vida do ser humano, do homem e da mulher. E aí ele termina dizendo: mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Então ele dá o contraste. Olha, você quer saber se alguém é da luz? É aquele que se aproxima de Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. Então quem se aproxima, a luz veio ao mundo, é Jesus. Quem se aproxima da luz não tem medo da verdade, porque o evangelho é a verdade, que nos liberta, que nos salva. Então João está dizendo exatamente isso. Você quer conhecer se uma pessoa realmente é uma pessoa de luz? É aquela que segue Jesus. Então, claro, como eu disse, ele combate os gnósticos, mas também hoje, se você realmente quer perceber, o verdadeiro cristão não é aquele que diz que é cristão, mas é aquele que age. Ele fala de ações aqui. Ações é agir, é fazer. Então, quando nós fazemos ações de acordo com a palavra de Deus, quando nós agimos, é que realmente demonstramos ser filhos e filhas de Deus. Não só quando nós falamos. Também devemos falar, mas acima de tudo devemos agir. E se nós, mais uma vez, queremos proclamar a nossa fé em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como aquele que veio ao mundo como luz, que veio ao mundo para dissipar todas as trevas, nós, Senhor, escolhemos seguir o Teu Filho, nós queremos seguir o Teu Filho cada vez mais. Por isso nós pedimos, derrama sobre nós o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dê sabedoria, que o Espírito Santo nos faça, acima de tudo, sermos seguidores da palavra, cumpridores da palavra, que nós não sejamos somente ouvintes, que nós aprendamos a amar não só de palavras, mas concretamente, assim como o Pai nos amou e enviou o seu Filho para nos salvar, que nós acolhamos, Senhor, esta salvação, e que esta salvação
entre como luz para dissipar todas as trevas que ainda possam estar em nossas vidas. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua intercessão, de forma especial pela paz mundial e pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.